Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a origem da informática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre essa origem e um pouco também sobre a história da informática. A informática, ela tem em sua base cálculos matemáticos e o raciocínio lógico desde a antiguidade às civilizações gregas, babilônicas, sumérias, chinesas já possuíam um domínio sobre números, tendo como exemplo os babilônios, que criaram em 3000 anos antes de Cristo uma estrutura de madeira com anéis chamado de ábacos como forma de apoio para calcular as vendas do comércio, ok? No mecanismo de Antiquitera, pessoal, esse mecanismo ele é denominado como uma antiga calculadora analógica grega com aproximadamente 30 engrenagens de bronze desenvolvidos para prever posições astronômicas, eclipses para os calendários de 365 dias e seguir o ciclo de 4 anos dos Jogos Olímpicos, e a maior peça do mecanismo foi encontrada em 1900 por um grupo de mergulhadores. A peça estava dentro de um navio naufragado com outros tesouros ali próximo à ilha de Antiquitera, e acredita-se que seu destino era a cidade de Roma. Anos depois, foram encontradas outras partes do mecanismo, sendo possível a criação de réplicas para serem estudadas e expostas no Museu de Atenas. Depois que esta tecnologia foi perdida em algum ponto da antiguidade, nenhuma obra tecnológica que se aproxima de sua complexidade e engenhosidade apareceu então. Somente no século XIV relógios mecânicos surgiram na Europa. Então, o ponto de partida para o início da informática atual foi em 1642, com a máquina de La Pascaline do filósofo, matemático e físico francês Blaise Pascal, sendo a primeira calculadora mecânica capaz de realizar operações de adição e subtração. Foi construída com o objetivo de ajudar o pai de Pascal, que era um coletor de impostos, a realizar cálculos com mais rapidez e confiabilidade. Bom, esse conceito de máquina programável foi idealizado entre 1834 e 1835 pelo cientista e engenheiro mecânico francês Charles Babbage. E claro que foi projetado ali uma máquina analítica, que utilizava somente partes mecânicas para realizar diversas tarefas programáveis. Infelizmente, o projeto saiu do papel na década de 1980 para comemorar o bicentenário de Babbage. A máquina foi finalizada somente nos anos 2000. As máquinas não trabalham sozinhas, elas necessitam de instruções que os seres humanos projetam e programam para resolver problemas do cotidiano. Com isso, o conceito de primeiro algoritmo foi desenvolvido pela matemática inglesa Ada Augusta King, a Condessa de Lovelace, mais conhecida como Ada Lovelace. Em 1842, Babbage realizou um seminário sobre sua máquina analítica que posteriormente foi publicado em francês. Então ele solicitou ali a ajuda da Ada para traduzir em inglês e adicionar comentários sobre sua máquina no documento. Ada classificou alfabeticamente seus comentários de A a G. A máquina analítica então foi reconhecida como o primeiro modelo de máquina programável e os comentários de Ada como a primeira sequência de instruções ao algoritmo, ok? Bom, álgebra de Boole. Gente, não podemos falar da história da informática sem citar a álgebra de Booleana, que nasceu, claro, em um estudo ali de George Boole, conhecido como uma investigação das leis de pensamento, onde o autor explora como tomar decisões lógicas baseando-se em situações verdadeiras ou falsas. Esses métodos matemáticos expressam a relação entre
entradas e saídas de um circuito, utilizando letras como símbolos para representar níveis lógicos, tendo dois valores possíveis, né? O verdadeiro e o falso. Comparando com álgebra comum, álgebra booleana é mais simples, pois trabalha com um sistema de numeração binário, não possui frações, raiz quadradas, números imaginários e nem logaritmos, e sim três operações lógicas elementares, o que dá vida às portas lógicas, né? Tanto na teoria como na prática. E isso possibilitou o avanço dos cálculos computacionais, utilizando inicialmente os relés, válvulas, termiônicas, transitores, posteriormente em circuitos integrados. Já em 1889, o norte-americano Hermann Holitze, o engenheiro mecânico francês Giuseppe Marier Jacquard desenvolveu cartões perfurados e esses cartões eles guardavam informações e comandos nas máquinas. Posteriormente, essa tecnologia foi aprimorada e a pioneira da memória utilizada nos computadores modernos. Bom, segundo a Guerra Mundial, aí, a influência dessa guerra, um dos maiores conflitos militares envolvendo as maiores potências mundiais organizadas em aliados e o eixo iniciou em 1939. Portanto, a informática teve um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial. Utilizaram os conhecimentos informáticos a fim de computar cálculos estratégicos mais rápidos que um ser humano, né? E descriptografar mensagens dos inimigos, consequentemente, criando tecnologias para as próximas gerações. Ok, pessoal? Por hoje é só.